Muy buenos días, amables Bom amigos y dia aos hermanos amáveis presentes, amigos, y también irmãos a aqui los que están presentes en e otras também naciones, os ministros, ministros, irmãos e igrejas hermanos que e estão iglesias, que las em bendiciones outras de Cristo, el ángel nações. del pacto, Que as bênçãos de sean Cristo, o anjo sobre do todos pacto, estejam ustedes sobre todos vocês y sobre mí e también, também sobre mim. en el nombre del No Señor nome do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Es para mí un privilegio grande Para mim, é um grande estar con privilégio ustedes en esta estar ocasión aqui nesta ocasião para compartir con ustedes para compartilhar com vocês unas escrituras algumas escrituras da Bíblia muy importantes, muito importantes, correspondientes a este tiempo final. correspondentes a este tempo final, En el libro para o de qual vamos Apocalipsis, ler no livro do Apocalipse, capítulo 1, versos no capítulo 1, do 1 versículo 1 ao 3, donde nos dice onde Deus Dios, nos diz: la revelación de Jesucristo revelação de Jesus Cristo, que Dios le dio a qual Deus lhe deu, para manifestar a su para siervo las manifestar cosas que aos deben seus servos as coisas que brevemente devem y la acontecer. declaró, enviándola por medio de su ángel E pelo seu a anjo su siervo Juan, as enviou que ha dado e as testimonio notificou de a la João, palabra seu de servo, Dios y del o qual testimonio de Jesucristo y de testificou todas las cosas que ha visto. Bienaventurado da palavra el de que Deus e do testemunho los de que Jesus oyen las Cristo e de palabras tudo que tem visto. de esta profecía Bem-aventurado aquele que lê e os guarda que las ouvem cosas as palavras en desta ella profecia escritas, e guardam as porque coisas el tiempo que nela estão escritas, está cerca. porque o tempo está próximo. Dios bendiga nuestras Que almas Deus con su abençoe as palabra y nossas nos almas com permita a sua palavra entenderla. e nos Nuestro tema permita para esta entendê-la. ocasión es O nosso tema para la esta ocasião revelación é de Jesucristo del día postrero. a revelação Pueden tomar asiento de si Jesus tienen Cristo bondad. do último dia. Queiram assentar-se, tenham a bondade. No queremos que nos pase por encima, por alto, la revelación de Jesucristo para Não el queremos día postrero. que Por lo nos cual se passe necesita la desapercebida revelación a revelação de Jesus Cristo para o de último Cristo dia, pelo qual por se medio de su necessita Espíritu Santo, a revelação de Cristo que por es el meio do mismo seu Cristo, Espírito pero Santo, en que é o Espíritu mesmo Cristo, Santo, porém em Espírito en Santo, medio de su iglesia. no meio da sua igreja. Pues él dijo, donde Pois ele estén dos o disse: tres, onde 2 ou 3 reunidos estiverem em meu nome, reunidos em meu nome, allí yo estaré. ali eu estarei. San Mateo capítulo ¿qué? São Mateus, 18, capítulo 18 verso 20. e versículo 20. Y también él dijo, E ele disse também: yo estaré con eu estarei vosotros convosco todos todos os los días dias, hasta el fin del mundo. até o fim do mundo. San Mateo capítulo São Mateus, 28, verso capítulo 20. 18 e versículo 20. ¿Para qué estaría Cristo en medio de su pueblo? E de para los que creyentes Cristo en estaria él? entre o seu povo, Luego entre os crentes nele, de él ascender al cielo, depois que ele subiu ao céu, él estaría ele para cumplir lo que él estaria prometió para cumprir o que ele prometeu en San Juan capítulo, no capítulo 14 de São João, 14, capítulo 14, verso 26. a partir do dice, versículo 26, onde de San disse: Juan, mas el Mas Consolador, aquele Consolador, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, a quien el Padre enviará que en o mi Pai nombre, enviará em meu nome, él os enseñará esse vos todas as ensinará coisas todas as y coisas te recordará todo lo e que vos yo os fará he lembrar dicho, de tudo quanto vos tenho dito, para que
Dios enviaría su Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo, para E para que Deus enviaria o seu ensinar Espírito Santo, a los Cristo em creyentes en él Espírito Santo, todas las para cosas y ensinar recordarle aos crentes todo lo nele que él todas as coisas dijo, e lembrar-lhes de tudo que ele disse, porque no se puede olvidar porque não pode lo se que Cristo esquecer do que dijo, Cristo lo que disse, él habló daquilo en que su ele ministerio falou terrenal. no seu ministério terreno. También en el capítulo de 15 E ele também disse, no Verso capítulo 26, 15 de São João, al 27, nos versículos dice, 26 e de San Juan 27, también, pero cuando venga el Consolador, mas quando vier a o quien Dios Consolador, enviar del Padre, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, él dará testimonio aquele acerca de Espírito mí, de verdade y vosotros daréis que testimonio procede do también, Pai, porque testificará habéis de estado mim, conmigo e vós também desde el testificareis, principio. pois estivestes comigo desde o princípio. El Espíritu Santo vendría dando testimonio de Cristo O Espírito Santo viria esto dando es testemunho de Cristo, en la predicación del Evangelio de Cristo, e isto é na pregação do Evangelho de que Cristo, comenzó allá que el día de começou Pentecostés. lá no El dia de Espíritu Pentecostes. Santo- el Espíritu Santo dando testimonio de la O primera Espírito venida de Santo Cristo dando testemunho y su obra da redentora primeira en la cruz vinda de del Cristo e Calvario. da sua obra redentora na cruz do A su Calvário, iglesia en el programa guiando divino a sua igreja no programa divino que correspondia à dispensação da graça. ¿Y qué estarían predicando? Los E o que os crentes dando el estariam mismo pregando? testimonio que el Espíritu Estariam dando o mesmo testemunho que o Espírito Santo estava dando. En el capítulo 16 de E San no Juan capítulo nos 16 dice, de São João, verso 12 en adelante, do versículo 12 em aún diante, tengo muchas cosas que ele nos deciros. disse: O sea que en su breve venida ainda él tenho no muito dijo todas que las vos cosas dizer, mas vós que não él podeis tenía que suportar decir a agora. los creyentes en él. Ou seja, que na sua primeira vinda, ele não disse todas as coisas que ele tinha que dizer Dice, aos aún crentes tengo nele. muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Se esqueceria? Não, ele disse: Pero él dijo que tenía muchas cosas que decir. ainda tenho muitas coisas que vos iba a decir. dizer, mas não podeis Pero cuando venga el suportar Espíritu de agora. verdad, Él os guiará toda la verdad. Porém, Porque ele no disse hablará de que su tinha propia muitas cuenta, coisas que dizer aos sino que crentes hablará nele. todo E lo quando que oyere, y os as hará diria, saber las disse, cosas que mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. o sea que viene con la palabra profética revelada. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Profetizou através de São Pedro. Quer dizer que ele vem com a palavra profética, revelando e profetizando as coisas que hão de acontecer. Ele profetizou através de São Pedro, profetizou através de São Paulo, e também no livro do Apocalipse vemos profetizando todas as coisas que virão. Todas as coisas que virão durante o tempo da dispensação da graça, desde o tempo dos apóstolos até o tempo final. Portanto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem dependido dessa revelação de Deus, por meio do Espírito de Deus, para entender as coisas que devem acontecer, para entender tudo o que corresponde ao cristianismo, para compreender as profecias bíblicas correspondentes para cada etapa do programa divino no meio do cristianismo. Todas as coisas
todas as coisas que os profetas falaram eram nada menos que a voz de Deus, por intermédio do Espírito de Deus, dando essa palavra divina ao povo. Vejam no livro do profeta Zacarias, no capítulo 7, e esta é uma escritura que já conhecemos muito bem, e nos diz aí a forma de Deus se manifestar no meio do seu povo e de falar com seu povo. Capítulo 7 de Zacarias. No capítulo 7 de Zacarias, nos versículos 11 e 12, ele disse: porém não quiseram escutar. Antes viraram-me as costas e taparam seus ouvidos para que não ouvissem. E puseram seu coração duro como diamante, para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito, por meio dos primeiros profetas, de onde veio a grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. Deus se aborrece quando o povo não quer escutar a voz de Deus. Aqui nós vimos a forma em que a palavra de Deus, a voz de Deus vinha ao povo. É por meio do Espírito de Deus, o Espírito Santo através de seres humanos, por meio dos profetas que são enviados por Deus, com as duas consciências juntas no meio do seu povo. E dentre o povo, que corresponde a cada etapa do programa divino, Deus levanta e envia o mensageiro correspondente para esse tempo, através do qual o Espírito Santo falará ao povo as palavras de Deus para cada tempo. Essa é a forma de Deus falar com o seu povo. Não existe outra forma, senão por intermédio do Espírito Santo. Porque é por intermédio do Espírito Santo que sempre Deus falou. E o Espírito Santo é o anjo do pacto. Por isso a Escritura diz que a lei foi dada por comissão de anjos ao povo hebreu. Isso foi dito no capítulo 2 da carta aos Hebreus. E vamos buscar essa Escritura para estarmos seguros. Capítulo 2 do livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 2. 7 del libro de los Hechos. Também lo encontraremos. E também encontraremos isso no livro dos Atos.
Si Miguel lo no tiene capítulo listo. 7, se Miguel tiver isso pronto aí, 7, capítulo 7 do livro de Atos, versículo 53. Onde disse: vosotros que recibiste Vós la que ley recebestes a lei por disposición de ángeles por ordenação dos y no anjos, la guardaste. e não a guardastes. Y en el libro de Hebreos, E na carta aos Hebreus, aquí todos estamos e hoje en la aqui, clase bíblica. todos nós estamos no Los estudo domingos bíblico. es escuela bíblica, por lo tanto, tienen también la oportunidad de participar en esa forma. E como nos domingos é estudo bíblico, todos têm também a oportunidade de participar desta forma. Todavía Hebreos 2:7 aquí no. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, Hebreos versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los Dice, ángeles fue firme y toda transgresión, Porque se a palavra desobediencia falada pelos anjos recibió permaneceu justa firme, paga, e toda como transgressão e escaparemos desobediência nosotros recebeu a justa si tenemos, retribuição, si como nós descuidamos escaparemos se una não salvación atentarmos tan para uma grande, tão grande la salvação, cual habiendo sido a qual, anunciada começando a ser primeramente anunciada por el pelo Senhor, foi-nos nos depois confirmada pelos que a por los ouviram? oyeron, testificando Dios Também juntamente Deus con testificando ellos, com eles, con señales y por sinais e prodigios milagres, y diversos e várias milagros y maravilhas e repartimiento dons del do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? su voluntad. Dios testificando con señales de maravillas y prodigios. Porque Deus estaba testificando con ellos. com sinais, maravilhas e Sim. prodígios, porque Deus por meio estava com eles em De su espíritu, que e es por meio do seu la Espírito, imagen del Dios que viviente, é a imagem do Deus que es vivente, el ángel del pacto, que es e que é o Cristo, anjo do Espíritu pacto, Santo. Cristo meio em da sua Espírito igreja. Santo no meio da sua igreja. Por eso él dijo, Por "Vendré isso é que ele vosotros". disse: Por eso él dijo, "Estaré Virei con a vosotros vós. todos los días E também hasta disse: el fin del E eu mundo". estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Por eso Cristo podía decir antes, Por isso Cristo podia dizer: Antes que Abraão existisse, eu sou. y pensaban que estaba E eles loco. pensavam que ele San estivesse Juan, louco. capítulo, São João, no capítulo 8, Capítulo versículo capítulo 8, 56, 56 ao 58. Abraão, vuestro padre, Abraão, vosso se pai, gozó exultou de que había de ver mi día, de que haveria de ver o meu dia, e o viu, e se alegrou. él cuando apareció E quando ele apareceu Abraão para Abraão, con aquellos dos ángeles, com Gabriel y Miguel, aqueles dois arcanjos, Gabriel e Miguel, el día no dia anterior antes de la à destrucción destruição de Sodoma e Gomorra, y comieron, almorzaron con eles almoçaram com Capítulo Abraão 18, capítulo no capítulo 18 Abraham, del Génesis, do Gênesis e também no se capítulo materializaron 19, en medio de la pois se materializaram Abraham y Sara, visitando a su amigo, lá entre como está Abraão e escrito. Sara, visitando o seu amigo Abraão, como a Escritura diz, que Deus lhe chamou El amigo Abraão, de meu Dios, amigo, o amigo de Deus, Abraão.
Por isso, no capítulo 18 de Gênesis, ele disse: e eu encobrirei a Abraão o que eu farei? Cristo mesmo disse que as coisas são dadas a conhecer aos amigos. E onde está isso? Por San Juan. Los primeros capítulos de San Está Juan. no capítulo 3 de São João. Capítulo 13, verso 29. No versículo 29, El que tiene la esposa onde disse: es el esposo, mas el amigo del esposo ese era Juan, que está a su lado. aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, se goza grandemente con la voz del esposo. e esse era João, Así pues, este mi gozo está cumplido. disse: Es necesario que él crezca. Y mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já o meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por eso Juan decía, el que viene después de mí es mayor que yo. Assim é para todo precursor, porque um precursor está preparando o caminho para um outro maior do que ele. Por isso João dizia: aquele que vem depois de mim é maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar as correias do seu calçado. O precursor é para falar e anunciar que depois dele virá um maior do que ele. E assim ele prepara o caminho, prepara o povo para que esteja pronto para dar as boas-vindas ao que vem depois dele. A outra passagem bíblica, onde ele disse: vós sois meus amigos, eu creio que Miguel já tem isso pronto por aí. São João, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. A outra citação bíblica é onde ele diz: es donde él dice que le cuenta todas las cosas. Onde diz que conta todas as coisas. San Juan 15, 15, vamos. São João capítulo 15, versículo 15. Onde ele disse: hay otro pasaje donde ya nos llamaré siervos. já não vos chamarei servos. Assim é como ele disse. Israel es el siervo de Dios. Israel Y por lo tanto, é o servo de Deus. el pueblo de los siervos Portanto, de Dios. é o povo dos servos de Deus, como Abraão. Pero los creyentes en Cristo Mas os crentes em son Cristo los hijos
são os filhos e filhas de Deus. Já não os chamarei siervos. Já não vos chamarei servos. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Israel ainda não sabe o que o seu Senhor, o Criador dos céus e da terra, fez. Não soube o que ele fez há 2000 anos atrás, quando este jovem profeta chamado Jesus de Nazaré apareceu. Embora tenha nascido em Belém da Judéia. Mas os filhos e filhas de Deus, que são os crentes em Cristo, nascidos de novo, porque eles nascem não como filhos de Abraão, não como descendentes de Abraão, que nasceram através de seus pais terrenos. E porque a morte entrou por um homem, Adão, por isso, todos os descendentes de Adão são mortais. Porém, por meio do segundo Adão, todos são vivificados. São nascidos para a vida eterna, por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. E Ele nos coloca no seu reino eterno. Ele nos traslada do reino. Ele nos traslada, nos tira do reino das trevas, onde nós temos nascido como cidadãos terrenos, e Ele nos transporta espiritualmente ao reino de Deus, ao reino de Cristo, nos dando um novo nascimento. Primeiramente, nós nascemos aqui na terra como cidadãos terrenos, para uma vida temporária, passageira. Mas nós nascemos no reino de Deus por meio de Cristo, na vida eterna, e já temos a vida eterna em nossa alma. Porém, falta-nos a vida eterna física, que Ele dará para todos os crentes nele, na sua segunda vinda. Por isso é que é tão importante a segunda vinda de Cristo, pelo qual se requer que estejamos atentos às profecias que falam da segunda vinda de Cristo, e que Ele nos dê a revelação de todas essas coisas que devem suceder no último dia, na sua segunda vinda. E que não nos passe desapercebida, como passou com o povo hebreu lá na primeira vinda de Cristo, onde se cumpriram todas as profecias prometidas para a sua primeira vinda, onde todos aqueles sacrifícios que o povo hebreu realizava, desde Adão em diante, cumpriram-se em Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário, porque aqueles sacrifícios e aqueles animais representavam ao Messias, Cristo na sua primeira vinda. E quando Ele cumprisse todos aqueles tipos de figuras na sua primeira vinda, até ali chegariam aqueles sacrifícios de animais. E Deus já não aceitaria mais os tipos de figuras, senão o original. Porque quando chega o original, aquilo que é tipo e figura já não funciona mais. E é importante sabermos
que Cristo foi representado em todos aqueles sacrifícios pelo pecado, pela paz e assim por diante, para reconciliar o ser humano com Deus, para assim o ser humano ter a paz para com Deus, estar em paz com Deus. E Deus está em paz conosco. Porque coisa terrível é cair nas mãos de um Deus vivo, porque Deus é fogo consumidor. Mas estando em paz, não estamos em guerra com Deus. Estamos em paz e em harmonia. Sin el temor de ir al infierno al morir, E sem temor de irmos para o inferno ao morrermos, ou irmos ao lago de fogo depois do reino milenar, no juízo final, senão que, estando em paz com Deus por intermédio de Cristo, desaparece o temor existencial. Já não há mais temor existencial nos crentes em Cristo, a tal grau que eles dizem: quando Deus me chamar, estarei pronto. E assim vive nesta terra, para que, de forma resumida, cumprir os dois principais mandamentos, que são: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças, e a teu próximo como a ti mesmo. Não amar a Deus e ao próximo somente de palavras, mas de todo o coração, com amor divino. Amor ágape, não amor filho, porque o amor filho algumas vezes é por conveniência. Quando vem o problema, acabou-se esse amor. Porém, o amor divino nunca se acabará. Tudo de bom que você quer para você, deseja isso para o teu próximo. E assim luta. Como você luta para obter todo o bem que deseja, também luta para obter o bem, o bom, para o teu próximo, para que ele também obtenha o bom. E isso é compartilhar as bênçãos de Deus com o próximo. Tudo de bom, para que ele também prospere no espiritual e também no físico. É importante servirmos a Deus e ao próximo, para que a obra de Deus prospere e também para que o teu próximo prospere. Quando a pessoa não faz nada pelo próximo, está estorvando o seu crescimento espiritual, o físico, o econômico, o bem-estar do seu próximo e de sua família. Assim como a pessoa, quando ela não faz nada pela sua família, ela está estorvando o bem-estar da sua família. O ser humano tem uma responsabilidade e grande para com Deus e para com seu próximo e para com a sua família. E é importante reconhecermos essas realidades bíblicas
bíblicas. E é por isso que nós necessitamos ter a revelação divina. El mismo Pedro O próprio Pedro, dar testimonio para dar testemunho de su fe. da sua fé, Cristo pregunta, ¿quién dicen los hombres? Cristo lhe perguntou: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Alguns diziam, Dicen que tú eres Elías. algumas pessoas dizem que tu és Elias. Otros dicen Outras pessoas dizem alguno de los que tu és algum dos profetas. Otros no saben cuál de los Outras profetas tú eres. não sabem qual dos profetas és, porém creem que tu és um Como profeta. en la ciudad de Naín. Como lá na cidade de Naim, Resucitó quando Cristo ressuscitou aquele jovem que eles levavam para ser enterrado, enterrado. e Y su madre, a sua mãe, que era viuda también, que também era uma que viúva, era el único sustento para la familia, cujo filho era o único sustento para essa família, ela ia muito usted se triste. quedaría sola, E você imagine, único hijo y viuda. ela ficaria sozinha Cristo tuvo compasión porque de perdeu seu único filho e ela era ella, puso su viúva. mano sobre el féretro Cristo teve compaixão dela, pois y dijo, joven, a ti te digo, levanta. ele colocou sua mão sobre o féretro e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. ¿Has notado Ele que não orou Cristo por nunca ele. oró por los enfermos? Vocês notaram que Cristo nunca orou pelos enfermos? El Espíritu Santo a través de él O Espírito Santo, através sanó a los dele, enfermos. curou os enfermos. Él solamente dijo Ele la palabra, só disse a palavra, pero no le dijo, vamos a orar. mas ele não disse vamos Voy a orar, orar por ti. ou vou orar por ti. En muchas ocasiones dijo, Muitas vezes ele hágase disse, conforme a tu fe. seja feito conforme a tua fé. Es bueno orar por los enfermos, É pero bom orar pelos enfermos, cuando la palabra creadora mas quando a palavra criadora está na boca de um homem, de un hombre como los Jesus apóstoles, ou os apóstolos, o alguno de los ou algum dos mensajeros mensageiros que Deus envia, lo que se necesita es que él- o que é necessário esa é que ele palabra fale essa palavra. El ejemplo lo tenemos, E o exemplo disso nós temos, el ejemplo lo tenemos assim para os con el gentios, centurión romano, aquele exemplo do centurião romano, que su siervo cujo servo seu estuvo enfermo estava doente. y Cristo dijo, yo voy. E quando ele chegou até Jesus, Cristo le dijo, yo voy. Jesus lhe disse: eu irei. Y el centurión le dijo, no necesitas ir. Mas o centurião lhe disse: não necessitas ir lá. Y digo a uno, Diga uma palavra, porque eu sou um homem de autoridade e digo otro, a "Ve", um: y viene. vem, e ele vem. Eu digo a outro: vai, e ele vai. Siendo Ou un seja, hombre de autoridad, Que ele, sendo um homem de autoridade militar, ele sabia que Cristo, siendo el Mesías, sendo el rey, o Messias, o Rei, su palabra era a más sua mayor, palavra era maior, porque tenía poder en porque ele este tinha mundo terrenal o y poder sobre neste el mundo mundo terreno espiritual también. e também sobre o mundo espiritual. Es importante É importante entender nós estas entendermos estas coisas, cosas para assim estar preparados estarmos preparados en este día apostólico neste último dia para la revelación. para a revelação ou para a manifestação de Cristo. Ahora vamos a ver Agora vejamos como es que vino esta revelación é que esta revelação de Cristo veio à sua igreja, Cristo a su iglesia de era em era. en el libro de las edades, No livro As Eras da Igreja, na página número 168, nos dice, recuerden
Recordemos que é a revelação de Cristo, ou seja, Cristo se revelando no meio da sua igreja, de era em era, de etapa em etapa. Cristo se manifestando à sua igreja e, consequentemente, falando à sua igreja por meio do seu Espírito Santo. Cristo em Espírito Santo se revelando à sua igreja e entre a sua igreja. E se Cristo não tinha um corpo físico na terra, porque Ele está no trono do Pai, como sumo sacerdote fazendo intercessão, então vejamos como é que Ele se revelaria, se manifestaria na sua igreja. Nas páginas 168 e 169 do livro As Eras da Igreja, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, que Cristo, no meio da sua igreja, Ele se revela por meio do seu Espírito. Então vejamos. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, se dirige somente a uma pessoa em cada era, com relação à palavra para essa era. Quer dizer que ele se dirige a uma só pessoa. Só um mensageiro. Ele se dirige somente a uma pessoa, a um mensageiro. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem de dizer para essa era. E aquele mensageiro é o mensageiro, a igreja verdadeira. O mensageiro que Deus envia para cada era a sua igreja é aquele a quem Cristo, em Espírito Santo, no meio da sua igreja, se revela a esse homem. Ele fala por Deus. Quer dizer, Deus fala através dele. É essa a voz de Deus para a sua igreja, a voz do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo falando através desse homem. Disse, ele fala por Deus, por revelação às igrejas, tanto a verdadeira como a falsa. Assim que a mensagem é transmitida para todos. Mas embora seja transmitida para todos os que estão ao alcance dessa mensagem, essa tal mensagem é recebida individualmente somente por um certo grupo qualificado e de uma certa maneira. Cada indivíduo nesse grupo é uma pessoa que tem habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. E aquelas pessoas que estão ouvindo-o não estão recebendo a sua própria revelação. Não é a revelação do mensageiro. É a revelação de quem? De Jesus Cristo, a qual vem por meio de um mensageiro. O mensageiro não tem revelação própria. É a revelação de Jesus Cristo por meio do seu Espírito ao mensageiro. E por meio do mensageiro, o Espírito Santo fala à sua igreja. Segue dizendo. E nem tampouco o grupo está recebendo a sua própria revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo aquilo que o mensageiro já recebeu de Deus. Quer dizer que,
antes do povo da igreja receber a revelação para a sua era, o mensageiro a recebe e logo a passa para o povo. Mesmo que ele fique com uma partezinha sempre, ele somente dará o que o povo necessitar, o que Deus lhe diga que é para o povo. Mas o mensageiro ficará com a revelação de tudo isso que está dando para o povo e uma parte que é para ele. Assim, evitará que os falsificadores façam dano ao povo. O reverendo William Branham disse que o mensageiro sempre terá um conhecimento maior do que o povo. Observe um exemplo de Moisés. Moisés disse ao povo o que Deus lhe mandou dizer ao povo. Porém, Moisés ficou com algo grande. Nem todo o povo podia levantar uma vara e o povo obteria vitória. Somente Moisés. E depois de Moisés, Josué. Viram? Isso quer dizer que Moisés tinha uma porção maior de revelação do que a que o povo tinha. O povo estava chamado a escutar o que Deus lhe falava através de Moisés e aguardar esses mandamentos divinos. O povo não estava chamado a perguntar a Moisés: Moisés, como é que tu faz para levantar esta vara e obter a vitória? E como você faz para, com a sua vara, ferir as águas do rio e que elas se convertam em sangue? Como faz para estender a vara e enviar areia? E como faz para dizer que venha pulgas, piolhos e todas essas coisas? Como é que você faz os milagres? Isso era uma questão, um assunto entre Deus e Moisés. Deus dizia para Moisés e Moisés depois falava. Moisés tampouco fez algum milagre. Deus os fez por meio do seu Espírito, falando através de Moisés. Tão simples assim. Da mesma forma, Jesus Cristo. Ele não fez milagre algum. E qualquer pessoa dirá, mas isso é impossível, porque todos os milagres que ele fez estão na Bíblia. Cristo disse, aquele que habita em mim, o Pai, ele é quem faz as obras. Era ele quem atuava através de Cristo. Quem falava. Era quem mostrava para Jesus Cristo o que ele tinha de falar. Jesus Cristo antes via Deus fazendo isso por meio de uma visão. E depois Jesus Cristo falava essa palavra e ela se materializava. Vindo de outra dimensão, para se materializar nesta dimensão terrena. Por isso, Jesus Cristo não curava a todos os doentes, mas aqueles que o Pai lhe mostrava na visão, esses ele curava. Quantos doentes estavam lá no tanque de Betesda? Porém, Jesus foi e falou somente com um deles. Ele disse, você quer ser curado? Porque uma pessoa, para receber a bênção de Deus, ela tem de querer e tem de crer. Porque tem o quê? O livre-arbítrio. Todas as bênçãos de Deus estão debaixo do novo pacto para os crentes em Cristo. E conhecendo-as e crendo nelas, você as receberá. Crendo nelas e dizendo, eu a quero.
E assim são todas as promessas de Deus. É importante conhecermos essas coisas para assim sabermos de todas as bênçãos que há para nós, como crentes em Cristo, e como obtermos essas bênçãos. Por isso é que se requer, para recebermos a salvação e a vida eterna, o ensinamento, a educação, por intermédio do Evangelho de Cristo, nos dando a conhecer a primeira vinda de Cristo, todas as promessas que estavam feitas para a primeira vinda de Cristo, como Ele as cumpriu, e o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, levando nele os nossos pecados. Ele não tinha pecado. E sendo sem pecado, não podia morrer. Porém, a Escritura diz que Ele tomou os nossos pecados, de modo que Deus colocou nele o pecado de todos nós. E então, porquanto o salário do pecado é a morte, então Ele se fez mortal, ao tomar os nossos pecados, para dar-nos a vida eterna. E Ele nos dá a vida eterna. Ele já realizou o sacrifício para a nossa reconciliação com Deus. Logo, o que é necessário é que cada pessoa creia e o receba. É a mesma coisa quando em algum governo está sendo dada uma ajuda para todos os que precisam. Porém, a pessoa tem de ir para preencher os requisitos necessários e, em seguida, aceitar essa ajuda. Então, é efetivo para essa pessoa o que o governo tem otorgado para ela, para o povo. É importante que cada pessoa saiba a parte que lhe corresponda e a parte que corresponda a Deus. Porque de outra maneira não funcionará. E pensar e dizer tantas bênçãos que Deus tem por meio de Cristo para os crentes nele. Porém, se não souber, não conhecer, não teve a educação por meio do ensinamento do Evangelho de Cristo. Nos Evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, no livro dos Atos, nas cartas apostólicas e do livro do Apocalipse. E se a pessoa não recebeu esse ensinamento, essa educação, com esse ensinamento bíblico, essa pessoa não poderá ter o grau de fé que é necessário para que se faça nela uma realidade o que Deus prometeu para os crentes nele. Os discípulos disseram a Cristo numa ocasião: Senhor, aumenta-nos a fé. Cristo também lhes disse numa ocasião: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para lá, e passará, e nada vos será impossível. Ou seja, que a fé
é o que faz com que as promessas de Deus se materializem na vida da pessoa. São Paulo diz na Escritura que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra do Senhor. Por quê? Porque para receber o que a palavra prometeu e, portanto, tem que saber o que ele prometeu. Então, essa fé nasce na pessoa e ela diz: eu creio nisso de todo o meu coração. É a palavra de Deus. E em seguida aceitou. Eu quero essa bênção. E então, pois trabalha em tudo o que tenha de trabalhar para que se materialize essa bênção. Crer firmemente, embora as circunstâncias sejam contrárias, como se passou com Abraão, quando Deus lhe prometeu um filho, tendo 75 anos e Sara 65. E com essa idade de ambos, atualmente, uma pessoa então diria: o tempo já me passou. E já havia passado o tempo para Sara, porque esses ciclos onde a mulher fica fértil já havia passado para Sara. Porém, o que parece impossível para os homens é possível para Deus. Recordem que a Virgem Maria, quando ela recebeu a visita do anjo, o anjo falou com ela, porém já tinha falado com Zacarias, o sacerdote e esposo de Isabel, a prima da Virgem Maria. Zacarias não creu no que o anjo lhe disse. Então ele falou com Zacarias: tu ficarás mudo até que se cumpra o que eu disse, porque não crestes. E ele apareceu para a Virgem Maria. E lhe disse, 6 meses depois de falar com Zacarias, e lhe disse que ela teria um filho e que lhe poria por nome Jesus, como dissera para Zacarias que pusesse o nome de João no seu filho, e que este seria precursor, ele seria enviado diante do Senhor. Ou seja, que quando viesse o precursor, por ali também apareceria o Messias, o precursado. E depois de finalizado o tempo ministerial correspondente ao precursor, lhe convinha minguar, e ao precursado convinha crescer. Porque o precursor e a sua luz é o reflexo daquilo que vem depois. Depois, o precursado. O Messias, o Cristo, havia sido refletido nos profetas, se refletiu em João Batista como o último dos profetas, porque os profetas profetizaram até João. E essa dispensação da lei terminou ali com João o Batista. E depois de estar iluminando através deste reflexo, através de João Batista, do qual Cristo mesmo disse: João era uma tocha, uma luz que ardia, que iluminava. E vós quisestes caminhar à sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, ou seja, mais luz. Porque Cristo foi quem disse: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo se refletiu nos profetas, se refletiu em João Batista. Depois, a luz do mundo, Cristo apareceu, o Messias. Porque a luz para cada tempo é Cristo, a palavra, velado e revelado,
através del mensajero do mensageiro que ele tem para cada tempo. y alumbra de acuerdo E ele ilumina a la edad, se refleja conforme a través del mensajero de cada edad, se está a reflejando. era. Y luego Ele se reflete aparece la luz, através do mensageiro de ese cada que se era. reflejó allá, aparece manifestado Está se refletindo. E depois a luz, essa luz aparece. Essa luz que se refletiu lá, ela aparece manifestada logo depois do precursor, ou seja, y después que é o último através do qual se reflete. el mismo sol. E este é o precursor. E depois é essa luz, o próprio sol, Cristo, para iluminar Su venida. no tempo correspondente à sua vinda. Estamos viendo E nós estamos vendo cómo es que se revela como é que Deus Dios se revela por medio de Cristo, por meio de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, a su pueblo a seu povo. a través de un velo de carne. É através de um véu, de um Eso corpo de no lo carne. podemos E isso nós ignorar. não podemos ignorar, Eso es lo que han ignorado a través de porque isso é o que ignoraram ao longo da história da humanidade, en adelante de Adão em han perdido diante, la bendición de ver e perderam a bênção de ver obrando Deus por su atuando espíritu a través por meio do seu del Espírito, instrumento que él tiene. através do instrumento que ele tem para cada tempo. La página 169 del libro de las edades. Na página 169 do Livro das Eras, En cada edad tenemos vamos continuar exactamente la onde ele misma diz: norma. em cada era temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um certo lugar. E depois daquele mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Quer dizer que a luz vem em cada era. Es Dios, por medio de su espíritu, a un mensajero y a través de ese mensajero resplandece. É Deus, por intermédio do seu Espírito, a um mensageiro, e através desse mensageiro resplandece. La palabra revelada Depois, os que são fielmente instruídos levam essa luz da palavra revelada por todos os lugares. para la edad E assim, en que a luz se difunde para a era em que isto ocorre. así ha sido siempre, Assim tem sido sempre, así será en el fin e assim será no final do século, no fim do tempo, este tiempo final en el cual neste estamos tempo viviendo. final, no qual nós estamos vivendo. Ahí mismo en esa misma página E dice, nessa mesma página, segue que dizendo: algunos, dice, le agregan aquí o le quitan então allá. agregam, acrescentam aqui e tiram ali. Ya no es E puro. dentro de pouco tempo a mensagem já não está pura. Então termina o avivamento. Quanto cuidado devemos Quanto tener cuidado de nós oír devemos ter de una, ouvirmos uma só voz. porque el Espíritu Porque o solamente Espírito tiene una voz, somente tem uma voz, la cual es la que voz é a de voz de Deus. Paulo Pablo lhes Pablo les advertiu advirtió de que dissessem por lo que él dijo, o que ele disse, como también lo hizo como Pedro. também Pedro fez. Él les advirtió Ele lhes advertiu que não é- de que não- ele mesmo, Paulo, podia cambiar uma sola palavra de lo que havia não dado. podia mudar uma só palavra do que havia dito, Quão por importante revelação. é oír Quão importante é ouvirmos a voz de Deus por meio dos seus mensageiros. E depois, dizermos les ha dicho, o que y luego decir lo que foi dito a les ha eles sido dado a ellos para as las igrejas. iglesias. No nos podemos inventar un orden Nós não podemos para inventar que venga la palabra de uma Dios. ordem para que a palavra de Deus venha ao povo. Dios lo tenía desde antes de la fundación Deus del mundo, já a tem desde antes da fundação do mundo. que Dios respalda E essa é a única ordem que Deus respalda. su programa. A sua ordem divina, o seu programa divino. Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma
sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. verso 7. Amós capítulo 3, versículo 7. En la página 227 dice, Na página 227 do livro As Sete Eras da Igreja, ele disse: ahora siendo que cada uno de estos mensajeros, e sendo que cada uma destas siendo mensagens que é dirigida cada uno de estos mensajes es dirigido al mensajero ao humano, anjo, ao mensageiro humano, su porción a sua es una porção grande responsabilidad, é uma grande como también es un responsabilidade, privilegio maravilloso, como também é um maravilhoso também privilégio. un privilegio maravilloso. Estos hombres, Deus hace faz promessas especiais para esses homens, como no caso dos 12 apóstolos, estando assentados em 12 tronos e julgando as 12 tribos de Israel. Se o que tem que ver com Israel, o juízo para Israel, Se o que tem que ver com Israel é o juízo para Israel, para julgar as 12 tribos de Israel, assim como Moisés fazia quando julgava o povo, e depois colocou 70 anciãos para realizarem esse trabalho. E lá, estando o povo em Israel, ali estavam os anciãos, os juízes, que realizavam esse trabalho. O juiz se assentava na porta da cidade para julgar o povo. Por isso é que a cidade tem essas portas, e a Nova Jerusalém tem 12 portas, e aí estão os nomes dos 12 apóstolos, e o do Senhor também. Nesta cidade estão os nomes dos apóstolos. Diz Cristo que em seu reino ele julgará as 12 tribos de Israel. E Cristo disse: ¿Y a quién va a juzgar entonces los mensajeros de cada edad? Pues tienen que ver que no seu reino eles julgarão as 12 tribos de Israel. E então, luego acuérdese a quem julgará os mensageiros de cada era? Pois terão que ver com os gentios. Segue dizendo: recordem de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar a Jesus as pessoas da noiva do seu dia. Cada mensageiro apresentará o grupo da noiva, da igreja noiva da sua era. São Paulo apresentará o grupo da sua era. E assim por diante. Cada mensageiro o fará apresentando o grupo da sua era a Cristo. Na página 265, ele nos disse: como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. E eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em completa união com Cristo Jesus. É porque essa palavra, essa mensagem, que Cristo fala por meio do seu Espírito através desse mensageiro, ele chama e ajunta os escolhidos dessa era. E onde os ajunta? No corpo místico de Cristo, correspondente a cada era.
que é o aprisco do Senhor, donde coloca onde o bom pastor coloca as suas ovelhas. la iglesia del Señor Jesucristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o aprisco. Cristo es el Cristo pastor, é o bom pastor, el cual dijo también, que tengo otras disse, ovejas que no son, eu também tenho outras ovelhas o sea, de allá del pueblo hebreo, las cuales también debo traer. que não são deste aprisco, ou seja, Y habrá un rebaño y un pastor. do meio do povo hebreu. Aquelas também devo trazê-las e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Cristo é o pastor. O rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quem são as ovelhas? Todos os crentes em Cristo. San Juan capítulo 10, Em São João capítulo 10, donde dijo también, é onde disse, também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. y también dijo en ese mismo capítulo, Ele disse nesse mesmo capítulo 10 de São João, versos do versículo 27 ao 30, as minhas ovelhas ouvem a minha voz y me siguen, e me seguem, y yo les doy e eu lhes dou vida eterna. vida eterna. O sea, que seguir a Cristo Ou seja, que seguir a Cristo significa para los vida que eterna escuchan la para voz os de que Cristo escutam a voz de Cristo y que son e, consequentemente, são as ovelhas que o Pai deu a Cristo para que Ele as busque y les dé e lhes dê vida eterna. a vida eterna. Y nadie las arrebatará Ninguém de mi mano. as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. De mi Padre. El Padre y yo, Eu e o Pai cosas son. somos um. La Escritura dice, Dios A Escritura diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. dice San Pablo, São Paulo disse. ¿dónde estaba Dios? E onde Deus Cristo, estava? dentro de Cristo. Em Cristo, dentro de Cristo. E Cristo dizia, e o Pai que mora onde? Em mim, Él Ele faz hace las obras. as obras. Segue dizendo, Estos mensajeros son llamados esses mensageiros são chamados estrelas, porque eles brilham com uma luz emprestada ou luz refletida, luz, a luz do Filho Jesus. también son llamados Eles estrellas, também são porque chamados son estrelas porque são portadores da luz na en la noite. oscuridad del pecado, Assim que na ellos escuridão traen do la luz pecado eles trazem a luz de Deus a su pueblo. a seu povo. Podemos ver Podemos ver la forma de Dios a forma de Deus falar hablar a su pueblo, a seu povo, la forma en que Dios a forma em que Deus chama sus escogidos os seus de cada escolhidos de etapa, cada etapa da sua igreja a través de la historia através da história do cristianismo. Así ha estado establecido para el comienzo hasta el final. Assim esteve estabelecido para o começo até o final, ou desde o começo até o fim. Tenemos para hoy, E o que temos para hoje? Prometido da parte de Deus. del libro de la Ciudad de Na Cristo, página 429 do livro As Eras da Igreja, ele disse, por medio de la llu- por meio da lluvia de la chuva enseñanza, do ensinamento, o temprana, ou lluvia chuva temporã, lluvia temprana, y enseguida, e em seguida virá enseguida vendrá la lluvia a de la chuva da cosecha, colheita, o ou a fé para el rapto. para o rapto. La fe para el rapto A fé para o rapto se requiere para ser se requer para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. siendo que necesitamos esa fe para el rapto. Sendo que nós necessitamos dessa fé para o rapto, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, nós temos de ver onde será encontrada essa fé para sermos transformados e levados com Cristo
a ceia das bodas do Cordeiro. E na página 128 do livro Os Selos, o reverendo Lembrana diz assim: que ele mostra à novia como preparar-se para obter essa grande fé de translação. Assim, os 7 trovões do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como preparar-se para obter essa grande fé de translação. Os 7 trovões é a voz de Cristo, do Apocalipse capítulo 10, versículos 1 ao 11. Cristo vindo à sua igreja, falando à sua igreja, mas não como cordeiro, nem como sumo sacerdote, senão como rei, como leão da tribo de Judá. Recordem que no Apocalipse capítulo 22, versículo 16, ele disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar-vos testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a geração e a linhagem de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, sendo ele o leão da tribo de Judá, ele é o rei. Como rei, ele é o leão da tribo de Judá. E segue dizendo: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Esse mesmo anjo que aparece no Apocalipse capítulo 1, verso em diante, onde lemos no princípio, onde nos diz a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio do seu anjo a seu servo João. E o que o reverendo William Branham disse a respeito desse anjo? No livro As Eras da Igreja, e aqui no livro de citas de mensagem do reverendo William Branham, ali ele fala a respeito desse anjo. E aqui no livro das citações das mensagens do reverendo William Branham, nós temos um extrato na página 41, versículo, ou parágrafo 330, onde ele disse: Eu fui enviado ao, e significou isto por seu anjo a João. Nós não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não fala quem era o anjo, mas sabemos que era um profeta. Quer dizer que esse anjo do Senhor Jesus Cristo, que apareceu para João, era um profeta. Então vamos ver aqui. Segue dizendo: porque a Bíblia, logo em seguida, diz que eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas que em breve devem acontecer. Depois vemos que quando João começou a adorar o anjo lhe disse: olha, não faças isso. Revelação no capítulo 22. E ele disse: porque eu sou servo juntamente com os profetas. Pode ter sido Elias, pode ter sido um dos profetas. João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado. João, sendo um apóstolo, observe bem a natureza das suas demais epístolas. Isso prova que não foi João quem escreveu, porque não tem a natureza como a de João. Tome a primeira carta de João, a segunda carta de João, e etc. E leia. Observe a natureza delas. Em seguida, note a natureza disto. João era um escritor e um apóstolo. Mas este aqui
é um espírito de profeta. E é inteiramente uma pessoa diferente. Este era um espírito de profeta, ou seja, era um profeta no corpo angelical. Porque Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. Conforme nos diz a carta de Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 12. Para que lo tengan. Hebreos capítulo 12. E nessa carta aos Hebreus, no capítulo 12, quando nos fala dos espíritos dos profetas, está nos falando do corpo angelical ou corpo teofânico dos profetas. Carta aos Hebreus, capítulo 12, nos versículos capítulo 12 de Hebreus, 22 verso 22 e 23, dice, e diz assim: sino que os habéis mas chegastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, na companhia de muitos milhares de anjos, a assembleia dos primogênitos. E qual é a congregação dos primogênitos? A igreja do Senhor Jesus Cristo, que estão inscritos nos céus. E onde estão inscritos? No céu, no livro da vida do Cordeiro. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Assim, e agora vimos que agora vejamos aqui na página 301 do livro Os Selos, em espanhol, onde ele disse: notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia, ou seja, um profeta, Noé. Quando decidiu libertar a Israel, ele também mandou uma águia. E quem foi? Moisés. Você não crê que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que nem mesmo podia ser confiada a um anjo? E um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Vemos Apocalipsis 22 para ver capítulo 22 verso 9 está marcado aqui. O creem? Vamos prová-lo. Veamos Apocalipsis 22. Vejamos agora no capítulo 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro.
Porém, ele era um profeta, o qual revelou a João de Apocalipse. completamente este livro do Apocalipse. Como sucedeu isso? Dice que estaba, João disse que ele estava em espírito no dia do Senhor. no sé qué fue, Ou seja, que João foi trasladado al día del Señor. ao Y dia do Senhor. lo vamos a dejar, E aí vamos deixar isso, porque algún día porque em algum dia conoceremos nós conheceremos pessoalmente cada mensageiro, cada anjo mensageiro de las diferentes das diferentes etapas da igreja, desde el primero hasta desde el o primeiro até o oitavo. y entonces E então nós compreenderemos melhor estas coisas que devem suceder no nosso tempo y comprenderemos e compreenderemos que algo grande está por que algo grande está por suceder neste tempo final. Esperamos grandes bênçãos da parte de Deus y las vamos e vamos recebê-las. para el cristianismo está prometida una visión Está prometido para o cristianismo uma visão muito grande, chamada pelo reverendo Lembrana, a visão Carpa Catedral da grande tenda catedral, que le fue mostrada que foi mostrada para ele. no era suya, Não era sua, sino que él fue a ese lugar mas ele foi a este lugar, onde ela já estava estabelecida, estaba en función ya. Y se já estaba estava funcionando, el Evangelio de e Cristo. estavam pregando o Evangelho de Cristo. Estavam dando a oportunidade para que as pessoas viessem aos pés de Cristo. Y también fue mostrado E também foi mostrado para ele uma fila fila de oración. de oração, Ese lugar, un cuartito pequeño de madera, en donde las personas que entraban salían al otro lado. para que entrassem nesse lugar, sanas, num quartinho pequeno de madeira, onde as pessoas que entravam ali saíam do outro lado con diferentes enfermedades. completamente sãs, curadas, La misma columna de fuego paralíticos e diferentes pessoas com diferentes doenças. en la zarza de Monterrey, el cual E a mesma coluna de fogo, o mesmo anjo do pacto que apareceu a Moisés lá na sarça no Monte Horebe, en espíritu e que era o anjo do pacto, y el cual Cristo em está en la espírito, iglesia todos los días, o mesmo que esteve no meio da sua igreja em todos os dias, até o fim do mundo, va a estar allí como ele disse, y va a entrar a ese no final do cuartito tempo pequeño ele estará que ali. mostró el reverendo William Branham. E entrará nesse quartinho pequeno que foi mostrado para o reverendo William Branham, Y él dice que él entró allí y vio todo. e ali estará o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. También. E ele disse que entrou ali e viu tudo, ou seja, tudo está ligado à ressurreição também. Se ele estará ali fisicamente, Que esté en el cuerpo, terá de ser no corpo ressuscitado e glorificado. E se estará ali no espírito, pois estará no corpo angelical. allí él buscó un nombre. Ele também buscou ali um nome Estaba allí. Y el nombre más grande que estava ali. el nombre E o nome maior que pode estar ali é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. le fue dicho al reverendo William Branham, eso será la tercera etapa. Y la tercera etapa es la que le dará la fe. E foi dito ao reverendo Lembrana, isso será a terceira etapa. E a terceira etapa é a que dará fé para os escolhidos de Deus serem transformados e raptados. Isto será a terceira etapa e não se dirá nada disso a ninguém. Sucediendo todo eso, Ela falará por si mesma, ou seja, que quando estiver sucedendo tudo isso, Dios, esse será o testemunho da parte de Deus de que este é o cumprimento da visão da tenda.
y en donde estará onde a presença de la Deus presencia em Espírito Santo de estará. Dios en Espíritu Santo, la presencia de Cristo A presença de Cristo para estará para completar o que corresponde para este tempo final. la tercera etapa, A terceira etapa, donde el reverendo onde o reverendo William Branham disse que isso será a palavra falada. y van a suceder E grandes sucederão grandes coisas cosas del cristianismo, no meio do donde se cristianismo, cumpla la visión de la carpa, onde se cumpra a visão da tenda, se cumprirá la voz de los siete a truenos voz de dos Apocalipsis 7 trovões do 10, Apocalipse 10. Cristo, el ángel fuerte, Cristo, o anjo forte, falando no meio do seu povo. E, consequentemente, estará la columna de fuego, estará ali a coluna de fogo. Ali estará o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. como él vio que también entró ahí, pues de alguna forma va a estar allí. E como ele viu Pero que entrou ali também, pois de alguma maneira estará ali. el reverendo William Branham trató O reverendo William Branham tratou de tornar esta promessa uma realidade. Porque a promessa que la é daquele que creia nela por lo tanto, e ela se materialize. Portanto, a promessa da visão da tenda será daquele que a materialize. y eso será en medio del E isso será no meio do cristianismo, em algum lugar, en donde habrá gran- onde haverá grandes bênçãos para todo o povo. y como hay E como há satélites e televisão e tudo mais, podrá ser a nivel mundial. isso poderá ser a nível mundial. Lo que Dios estará haciendo Tudo que Deus estará fazendo en el cumplimiento no cumprimento de esa visión. dessa visão. Portanto, Que estarán haverá pessoas que estarão trabalhando para em torno dessa promessa para que Deus a materialize. y yo quiero ser E eu uno de quero ser uma dessas uno de los que esté pessoas. trabajando Uma pessoa daquelas que estará trabalhando fortemente e grandemente e sem limitações. ahí será en el cumplimiento de esa visión E no cumprimento dessa visão, que la iglesia será que a igreja chegará a la perfección. à perfeição. En el cumplimiento de esa promesa No será cumprimento dessa promessa, que el tiempo del fin se cumplirá será que se cumprirá totalmente o tempo do fim. y vendrá la resurrección de los Virá a muertos, ressurreição dos mortos em Cristo, y la em transformación corpos de los vivos, y se glorificados, cumplirá la venida del a Señor transformação a su dos iglesia. vivos, se cumprirá a vinda do Senhor à sua Los igreja. demás detalles, Tão simples como assim. les dije, Os demais detalhes, como já lhes disse, hay cosas para el tem pueblo, coisas para o y hay povo cosas e tem que uno se coisas tiene que quedar. com as quais a pessoa tem que ficar com elas. Así es que Assim, estaremos nós estaremos trabalhando braço a braço alrededor em de torno esas promesas, destas promessas, pues porque queremos que nós sean queremos una que se realidad, tornem uma realidade. y las promesas son E as promessas são del que las haga una realidad. de quem as faça uma Las realidade. promesas del Mesías As promessas do 2000 años Messias há 2000 anos atrás atrás eram las hizo realidad para Jesucristo. quem as fez realidade, Y las Jesus promesas de las Cristo. bendiciones bajo el E as nuevo pacto promessas das bênçãos sob o novo pacto han sido para quienes são para aqueles la han hecho una realidad. que a fizeram uma realidade. La iglesia, Os crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. estaremos siempre E nós sempre estaremos trabalhando para que se torne uma realidade a visão da tenda. lo haremos. E o faremos de todo o coração. No queremos quedarnos Não aquí en la queremos tierra, ficar aqui na terra pasar por la gran para tribulación. passarmos pela grande tribulação. Hay una bendición muy grande E é uma bênção muito grande. y la vamos a cumplir. E vamos conquistá-la.
las bendiciones, porque se obtém as bênçãos conquistando-as, trabalhando por elas. Israel Israel recibió la tierra prometida não recebeu a terra prometida sin luchar. sem Tuvo lutar. que luchar. Teve de lutar. Tuvo muchos adversarios, muchos enemigos. Tiveram que se muitos oponían. adversários que Y se de seguro opuseram. pondrán muchos E seguramente muitos la visión estarão de la carne, contra pero a visão da tenda. fue vista ya, Mas ela foi vista, hecha y funcionando. pronta e funcionando. Y como cada persona y cada país quiere que la bendición sea para E como cada pessoa em cada país quer que a bênção seja para o seu país e para o seu povo, pois nós queremos que Deus nos dê a bênção da visão da tenda, porque nós cremos nela porque la creemos de todo de todo corazón. coração. En el tiempo de los apóstoles allá no se cumplió esa visión. Essa visão não se cumpriu lá no tempo dos apóstolos. ¿Sabían de esa visión? Nem sequer sabiam desta En visão. el tiempo de San Pablo tampoco. Tampouco aunque no él tempo de hacía São carpas, Paulo, embora ele si fazia hubiera tenido, tendas. hubiera hecho una carpa grande. Se a tivesse Él construía tido, teria feito uma grande tenda. carpas Ele construía con tendas amigos com os y amigos hermanos. e irmãos que também as construíam. Si hubiera tenido esa Se visión, tivesse essa visão, no hubieran venido más edad. não teria vindo mais eras. Porque com essa Porque visão, com dice, essa "Bien, visão, todo lo que Dios hará, se coronará el cristianismo, e o seu cumprimento e tudo que Deus fará, se coroará o cristianismo, será coroado o programa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. El reverendo William Branham fue el que vio esa visión, tuvo esa visión, y esa gran carpa que traía y trató Foi o reverendo William Branham de conquistarla, trató que viu esta visão, de hacer teve la essa realidad. visão, viu essa grande tenda catedral, tratou de conquistá-la, tratou de fazê-la uma realidade. Él iba Mas assim como a ele, Israel para predicarle el evangelio a los judíos, no le indo fue a Israel concedido para pregar o evangelho aos judeus, não lhe foi concedido, de esa gran carpa tampouco catedral, a construção tampoco dessa fue grande concedida tenda catedral. esa bendición. Tampouco lhe foi concedida essa bênção, Para el tiempo suyo, porque não era para o tempo dele ni el regreso de Cristo a judíos, o regresso de Cristo aos judeus, el cumplimiento de la como visión de la carpa. tampouco o cumprimento Reverendo William Branham da dice que visão cuando los judíos vean a da Cristo vindo tenda. por su iglesia, O reverendo dirán, Lembrana diz que quando os judeus vejam Cristo vindo por sua igreja, eles dirão: este é o que nós estamos esperando. Porém, ele não vem por eles, ele vem por sua igreja. viene en el día posterior Ele vem no por último sus dia por hijos, seus los filhos, hijos pelos filhos del do reino. y después vendrá Depois ele virá los siervos. pelos servos. Después Depois ele continuará continuará a ser los siervos para com os servos cumplir para cumprir la segunda parte de a segunda parte da semana de número 70, que são 3 anos e meio que estão faltando para Israel, para serem cumpridos, ellos recibirán onde eles receberão ao Messias. es importante que todos los É importante que oyen el que evangelio todos de aqueles que Cristo, ouvem o Evangelho de la fe de Cristo Cristo en su alma, e a fé de Cristo nasça na sua alma, tengan la oportunidad de dar que testimonio tenham a de su fe en oportunidade de Cristo, recibiéndolo testificarem da sua fé em como Cristo, suficiente Salvador. recebendo-o como único e suficiente Salvador, para o qual as pessoas que ainda não o receberam Y estaremos orando por usted, podem fazer isto agora, e estaremos orando por você. de Jesucristo, del día posterior. A revelação de Jesus Cristo Estamos en el do tiempo último final, dia. y Dios está Estamos no tempo final e Deus está chamando, llamando buscando los aos escogidos, escolhidos, los que completarán os que completarão a sua igreja en el día no posterior. último dia. Para, el cual vamos a Para dar isso, minutos daremos orar, alguns minutos, que se tengan la oportunidad para que assim de venir tenham a delante de Cristo, oportunidade de virem aos pés de Cristo, tanto anciãos jóvenes, como jovens,
e as crianças a partir dos 10 anos de idade, para que assim recebam Cristo como Salvador. E nós estaremos orando por você. Deus tem muitas pessoas aqui em Bogotá, na Colômbia, em toda a República da Colômbia, e está chamando-as neste tempo final, aquelas que ainda não estão no corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. Você está presente aqui, ou em algum outro lugar, igreja, ou qualquer outro lugar escutando a palavra do Senhor Jesus Cristo nesta ocasião, porque o seu nome está escrito no céu, no livro de Deus, e isso desde antes da fundação do mundo. Portanto, sendo você uma ovelha do Senhor, estaria ouvindo a palavra do Senhor, a voz de Cristo, o bom pastor, para que a fé de Cristo nascesse na sua alma, o recebesse como seu único e suficiente Salvador. Porque não existe outro Salvador. Há somente um. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. E não existe outro nome dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Há somente um nome de salvação, e é Senhor Jesus Cristo. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E não há um sacrifício que o ser humano possa fazer para tirar seus pecados, para se apresentar diante de Deus sem pecado e sem mancha. Só existe um sacrifício, e é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E há somente um sangue que te limpa de todo pecado, e é o sangue de Cristo, nosso Salvador. Não há outra coisa com a qual os nossos pecados podem ser limpos, podem ser tirados de nós. O mais importante para o ser humano é a vida. Sem a vida, as riquezas não valem. Nada vale. É requerido obter a vida para estar aqui nesta terra. Portanto, o mais precioso para o ser humano é a vida. Mas de que vale ao ser humano se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que recompensa o homem dará pela sua alma? Não existe recompensa que possamos dar pela nossa alma, pela salvação e pela vida eterna da nossa alma. Só Cristo tem a vida eterna, para outorgá-la a todas as pessoas que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Deste modo, o mais importante para o ser humano é a vida eterna. Não existe outra coisa mais importante para o ser humano. E somente podemos obtê-la por intermédio de Cristo. E todos nós queremos viver eternamente. E é Jesus Cristo quem unicamente tem a exclusividade da vida eterna. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, em Jesus Cristo. Quem tem Cristo, o Filho, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, a Cristo, não tem vida. O que a pessoa tem é uma vida temporária que terminará, e nem sabe quando terminará. Porque para umas pessoas termina aos 100 anos de idade, para outras pessoas aos 70, para outras aos 50, para outras 40 anos, para outras aos 30, para outras 20, para outras 10, para outras 5, e para algumas pessoas até sem cumprir mesmo um mês
E então seus dias terminam na terra. Porquanto pessoa alguma sabe quando terá de partir da terra, é necessário que tenha garantido seu futuro eterno com Cristo no seu reino eterno. Tendo recebido Cristo como seu único e suficiente Salvador, tendo sido batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo tendo batizado esta pessoa com o Espírito Santo e fogo, e a tendo adotado no seu reino. Sem Cristo, o ser humano está perdido, não tem futuro. O ser humano com Cristo tem um futuro eterno na vida eterna. Portanto, todos nós precisamos de Cristo. Tanto o rico como o pobre, tanto aquele que estudou como aquele que não estudou. Todos nós necessitamos de Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, para que Cristo as receba no seu reino. Nos diferentes países, nações e cidades, podem continuar vindo aos pés de Cristo para que Cristo lhes receba no seu reino. Lembrem-se de que Cristo disse, no capítulo 14 de São João, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, que isso não é uma questão de que todas as religiões levam a Deus. Quem unicamente leva a pessoa a Deus é Cristo. Ele é o caminho, não há outro caminho. Ele é a verdade, não há outra verdade. Ele é a vida, não existe outra vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna. Não existe outra vida eterna à parte de Jesus Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais perecerá. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ele também disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará na condenação. Portanto, não será condenado e lançado no lago de fogo. E não virá condenação, mas passou da morte para a vida. São João, capítulo 5, versículo 24. Também a Escritura nos ensina que Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no seu reino, no reino de luz. É porque o ser humano, ao nascer aqui na terra, nasceu no reino das trevas. Isso desde que Adão e Eva caíram lá no jardim do Éden. Mas, se nasce no reino de Deus, recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, sendo batizado na água no seu nome, Cristo batizando-o com o Espírito Santo e fogo, produzindo um novo nascimento na pessoa. Assim ela nasce no reino de Deus e, consequentemente, nasce na igreja do Senhor Jesus Cristo, no aprisco das ovelhas do Senhor, que é a sua igreja. Nós vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo. E agora, com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, com os nossos olhos fechados, todos que estão presentes aqui e os que estão em outras nações também. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Pai, eu Te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração.
Senhor Jesus Cristo. Eu escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em ti, da tua fé em mim, e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver eternamente. Torne a salvação que ganhaste na cruz do Calvário para mim uma realidade. Senhor, salve-me. Torne isso uma realidade em minha vida. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E vocês agora me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Quando podem me batizar? É a pergunta desde o profundo do seu coração. Porquanto vocês creram em Cristo, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo. O batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo foi até onde João estava pregando e batizando, lá no Jordão, para que João o batizasse. E quando entrou nas águas batismais, para que João o batizasse, João lhe disse: eu tenho necessidade de ser batizado por ti. Tu vens a mim para que eu te batize? Cristo lhe respondeu: convém cumprirmos toda a justiça. Então João o batizou. E quando Jesus subiu das águas batismais, o Espírito Santo veio sobre ele, na forma de pomba, e repousou sobre Jesus. Todos desejamos que o Espírito Santo venha sobre nós. Para isso, devemos fazer a mesma coisa que Jesus fez: ser batizado na água. E se Cristo teve de ser batizado para cumprir toda a justiça, muito mais nós. E para cumprirmos toda a justiça, devemos ser batizados. O batismo na água não tira os pecados, porque a água não tem poder algum para tirar os pecados. Mas o sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, que esteve sendo cumprido desde o tempo dos apóstolos até hoje, por todas as pessoas que recebem Cristo como seu único e suficiente Salvador. É porque no batismo na água, nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando a pessoa é submersa nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. Depois, quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Por isso, é tão importante o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Depois Cristo a batizará com Espírito Santo e fogo e produzirá em você o novo nascimento. Portanto, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês.
continúen pasando un día Que feliz. todos continuem desfrutando de um dia feliz, repleto das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Y nos continuamos viendo E nós continuaremos nos vendo por toda eternidad. a eternidade. El domingo estaré todavía en Colombia y ya No próximo domingo, ainda estarei na Colômbia. estaré en Cali, Colombia, Estarei em Cali, na Colômbia, viernes, sábado. na próxima sexta, no sábado e domingo. Así que todavía continuaremos Assim, en Colombia, continuaremos na Colômbia, pidiendo a Dios sus bendiciones pedindo a Deus suas bênçãos sobre sus ciudadanos. sobre os seus cidadãos. E deixo com vocês aqui o reverendo Ivan Sarmento, para que mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus lhes abençoe e guarde a todos. a todos.